A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o profeta Lima, Erivaldo Lima. A partir de hoje iremos publicar ou falar ou gravar alguns vídeos e colocar no nosso canal Profeta e suas filhas. E hoje achei por bem de meditar junto com os irmãos, com os que irão ouvir esta palavra, um tema muito interessante para os nossos dias atuais, que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Interessante, o versículo ao qual temos lido fala sobre armas espirituais. Paulo sabia muito bem a dificuldade que a igreja de Corinto atravessava. Daí porque Paulo escreveu 2 cartas. A primeira carta continha 16 capítulos. A segunda carta, 13 capítulos. A igreja de Corinto era uma igreja especial. Era uma igreja que buscava a presença de Deus, tinha os dons espirituais, mas era uma igreja que havia alguns obstáculos, algumas barreiras, e que era necessário Paulo, através do Espírito Santo, transmitir para aqueles irmãos. Para que você possa entender, a igreja de Corinto, eles trabalhavam com grupinhos. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de apóstolos, e os piores eram aqueles que se diziam ser de Cristo. Como assim, profeta Lima? Porque quando a pessoa, ele admite assim, não, eu admiro uma pessoa, admiro um pastor, admiro um pregador, então ele vai tentar ser exemplo daquele pregador. Mas quando a pessoa diz, eu sou de Cristo, essa pessoa se torna, às vezes, difícil de obedecer a palavra de Deus, porque tudo para ele, não. Eu sou de Cristo, eu só obedeço a Cristo, não obedeço a liderança. A liderança foi colocada na igreja, os pastores, dirigentes, os anjos das igrejas, para ensinar, doutrinar a igreja de Cristo. Então havia algumas dificuldades, havia alguns grupinhos na igreja de Corinto. Então foi preciso Paulo educar e exortar aquela igreja. Também na igreja de Corinto havia alguns irmãos que não acreditavam na ressurreição de Cristo, na ressurreição de Cristo. E foi necessário Paulo falar desta maneira: ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Mas nós louvamos a Deus que Cristo, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Voltando para o texto a qual temos lido, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo apresenta aqui para os irmãos ali de Corinto: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo apresenta, olha, para vocês vencer o ser invisível, que é Satanás e seus demônios, vocês não vão vencer ele com as armas carnais. Por exemplo, como escopeta, 765, 38. Dessa maneira vocês não vão destruir os seus adversários, vocês não vão destruir o seu inimigo, que é Satanás e seus demônios. Mas para vencer o diabo e seus demônios e as fortalezas que estão surgindo, se levantando contra vocês, vocês precisam usar as armas espirituais. Hoje, em 2020, nós estamos atravessando momentos tão difíceis da igreja de Deus aqui na terra. Nós estamos também lutando contra um ser invisível que se chama coronavírus, o Covid-19. Nós não vemos ele com os nossos olhos carnais, mas nós vemos a ação dele através do vento se espalhando e destruindo muitas vidas. E muitas vidas já partiram desta vida para outra vida. Então é um ser invisível. Os governadores, os governantes,
Os presidentes sempre estão afirmando: nós estamos lutando contra um ser invisível, que é o coronavírus. Mas antes disso, a Igreja de Jesus já vem lutando, já vem batalhando contra um ser invisível que é Satanás e seus demônios. Do mesmo jeito que eu não posso ver o inimigo com os nossos olhos carnais, mas nós vemos a ação de Satanás, destruindo vidas, escravizando jovens, adolescentes nas drogas, nas prostituições, presos, famílias sendo destruídas. Nós não podemos ver com nossos olhos carnais, mas vemos a ação de Satanás. Mas também nós temos um ser invisível que está ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Da mesma maneira que a gente não pode ver o vento, mas nós vemos a ação do vento sobre as plantas, sobre as flores, assim nós sentimos a presença do Espírito Santo com os nossos olhos espirituais. Paulo, certa vez, ele disse que nós não andamos segundo a nossa fé, mas nós andamos segundo a nossa dedicação, nosso desejo. Nós não andamos mais segundo os nossos olhos carnais, os nossos olhos carnais, mas andamos segundo a nossa fé. Nós não andamos segundo a nossa vista, mas nós andamos segundo a nossa fé. Nós acreditamos que existe um Deus poderoso que está olhando para nós, que está olhando para o seu povo, e com certeza Deus está no controle de tudo. Existe uma teoria aí no mundo que diz assim, que Deus fez a sua criatura e o abandonou. Deus não nos abandonou. Deus não nos desprezou. Ele está olhando para o seu povo e ele sabe o que está acontecendo nesse exato momento. Eu tenho certeza que esse vírus, essa pandemia, essa enfermidade vai desaparecer em nome de Jesus. E nós temos nas nossas mãos armas espirituais. Com ela nós podemos destruir fortaleza. E para que você possa entender bem melhor, o campo de batalha, às vezes é dentro de mim, dentro de você. O apóstolo Paulo, falando ali em Gálatas 5:17, ele diz que às vezes o nosso espírito se opõe contra a nossa carne contra o nosso espírito, para que não venha fazer o que quereis. Quando o seu espírito está corroborado com a presença de Deus, quando o seu espírito está preparado, com certeza a carne não tem vez sobre a sua vida e você se torna vitorioso. Mas quando a carne tem domínio sobre o seu espírito, você se torna escravo dos seus desejos. Você se torna preso, oprimido, deprimido. Mas você precisa entender que existe um campo de batalha dentro de mim, dentro de você, e para isso você precisa ter força. Para isso você precisa ter coragem, encarar o mal em nome de Jesus. Lá em Timóteo também fala que nós somos um bom soldado de Jesus Cristo. E como bom soldado de Jesus Cristo, nós não iremos nos embaraçar com os negócios desta vida. O bom soldado de Jesus Cristo, ele tenta agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem alistou você para esta guerra? Foi Jesus. Então o bom soldado de Jesus Cristo, ele tenta agradar primeiro a Jesus. Como eu já falei no início, nós estamos aqui na direção do Espírito Santo, temos pastores, temos dirigentes, temos homens de Deus que têm conduzido a igreja de Deus. E nós precisamos obedecer no Senhor Jesus. Mas nunca fazer nada por aparência, por falsa piedade, para mostrar ao pastor, ao dirigente, seja quem for, que estamos realizando algo para Deus. Sempre precisamos tomar a presença de Deus na nossa vida. Deus está na nossa frente, na nossa direção, nos guiando, nos protegendo, nos guardando de todo mal, para termos uma vida abençoada. Então o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, porque as armas da vossa milícia, ou da vossa disciplina militar, vida ou disciplina militar, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. E quais seriam essas armas espirituais? Quais seriam essas armas? A primeira arma se fala a oração. A oração, ela é uma arma poderosa. Um crente de oração, um servo de Deus, uma filha de Deus, um vaso de Deus,
que tem uma vida de oração, com certeza, através do Espírito Santo, através de Jesus, ele tem poder de destruir fortalezas que se levantam contra a sua vida. Precisamos ter uma vida de oração. E aqui nesse vídeo eu não quero entrar em questão do seu particular com Deus. Mas eu pergunto para você, será se você tem tido uma vida de oração? Será se você tem buscado a presença de Deus? Será se você tem falado com Deus? Há várias maneiras de Deus falar com o seu povo. Há várias maneiras. Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma visão, Deus fala através de profecia, revelações. Há várias maneiras de Deus falar com o seu povo, com a sua igreja. Mas só existe uma maneira de eu e de você falarmos com Deus, através da oração. O crente que não ora, o irmão que não ora, a irmã que não ora, que não busca a presença de Deus, o crente que não fala com Deus, está intrigado com Deus, porque só existe uma maneira de falar com Deus, é através da oração. Então a oração é uma arma poderosa para a destruição das fortalezas. A segunda arma que eu quero deixar aqui se trata da palavra. A palavra de Deus é poderosa para a destruição de fortaleza. Certa vez, Deus, usando o profeta Jeremias, diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça sapenha? A palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar na alma, no coração do indivíduo e transformar a sua vida, libertar a sua vida de todos os males, livrar do pecado, da perdição e fazer uma transformação total. É a palavra de Deus. O exemplo maior que nós temos na palavra de Deus foi quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser provado ali no deserto. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo com a palavra. Não se esqueça, o seu adversário, que é Satanás e seus demônios, que é um ser invisível, ele cita a palavra, ele mostra a palavra, mas ele não guarda a palavra. Ele cita a palavra como ele citou para Jesus. Falou de versículos, de passagens que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, mas Jesus, que conhecia a palavra, que vivia a palavra, repreendeu o diabo através da palavra. Só existe avivamento, só existe a presença de Deus na nossa vida se nós nos colocarmos na presença de Deus e tivermos a palavra de Deus como primazia nos nossos corações. Como a palavra de Deus tiver primazia nos nossos cultos, nas nossas reuniões, na nossa vida, no nosso dia a dia, com certeza ela não somente provocará, mas como ela manterá o verdadeiro avivamento que estamos precisando nessa última hora. Então Paulo foi bem claro aos irmãos ali de Corinto, despertando eles para utilizar as suas armas espirituais. As fortalezas estavam surgindo, os obstáculos estavam surgindo e eles estavam perdendo a batalha, a vitória, estavam perdendo a luta. Mas no momento que eles começaram a usar as suas armas espirituais, o diabo e seus demônios perderam a vitória e não tiveram êxito sobre as suas vidas. Assim somos nós, em pleno século XXI, no ano de 2020, um ano tão difícil, tão pesado, em que existem muitas pessoas atribuladas, desanimadas, pessoas que estão isoladas nos seus lares, com medos, com pavor, síndrome do pânico e tantas coisas. O mundo está assustado, o mundo está de mal a pior e nós precisamos trazer uma palavra de ânimo para essas pessoas. Precisamos apresentar que Jesus é o Senhor que ainda faz milagre e maravilha. Precisamos levar esta palavra, que é uma arma poderosa. É uma arma poderosa para a destruição de fortaleza. E as fortalezas irão cair em nome de Jesus por terra, porque Deus é conosco. Toda a igreja, toda a denominação, todo o povo de Deus que utiliza a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que transmite a palavra de Deus, essa igreja é uma igreja verdadeira. Porque avivamento, ele permanece. O movimento, ele começa hoje e termina amanhã, porque o movimento é do homem, mas o verdadeiro avivamento vem de Deus para os nossos corações. Então nós precisamos ter este avivamento, precisamos ter a certeza no nosso coração de transmitir
a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma arma poderosa em nome de Jesus. Então vamos orar, clamar, interceder, transmitir e dizer que esse ser invisível, que é o coronavírus, que é o Covid-19, não terá poder sobre a humanidade. Com certeza, Jesus está no controle, Ele está olhando para tudo isso e Ele vai dar um basta. Dias melhores virão em nome de Jesus. Então, esta é a minha palavra e que Deus continue abençoando todos nós em nome de Jesus. Amém.